Hoje nós vamos fazer uma leitura cabalística de um versículo do livro de Salmos e aprender sobre uma famosa prática cabalística milenar. Eu sou Yair Alon e esse é o Zoar Diário. Essa semana continuamos a ler a porção de Bo, hoje focando nos parágrafos de 97 a 99 do Zoar, oitavo ano de leitura. Bom, o Zohar está numa daquelas passagens em que a gente vê dois sábios caminhando, passeando, né, fazendo uma viagem. São o Rabi Hia e o Rabi Yossi. E quando eles estão na viagem, eles chegam ali numa parte da viagem já que começa a anoitecer, começa a escurecer. Por causa da segurança, eles decidem parar no meio da estrada, não tem um lugar para onde eles possam ir pernoitar, e eles ficam na estrada mesmo, eles ficam embaixo de uma árvore. E aí eles resolvem não dormir, né? Talvez também por causa da segurança. Eles ficam estudando Torá. E aí, quando eles estão fazendo isso, acontece um evento ali meio que sobrenatural. Eles ouvem uma corça, né? Que é o animal feminino do veado, passando, e esse animal grita, né? Só que não o grito de um animal, ele grita um versículo da Torá. Então, claramente, como eu falei, uma revelação divina, um evento místico acontecendo. E aí, esses sábios ficam assombrados, assustados, mas acabam percebendo que estão tendo uma revelação divina. Bom, e qual é o versículo que essa corça grita? E com isso a gente vai fazer a interpretação desse versículo. Ela grita o Salmo 29, 9, que diz justamente sobre as corças. Fala o seguinte: a voz do Senhor faz as corças dar à luz e desnuda as florestas. Bom, então o que acontece aqui? A corça, em geral, ela é símbolo da Shekhinah, que é a presença divina, que é o lado de Deus que a gente mais consegue acessar, é a Sfirah de Malchut, né? Para quem já conhece aí um pouquinho de Zohar. Então, por exemplo, para quem conhece um pouquinho também a literatura do Cântico dos Cânticos, existem várias passagens lá que falam sobre a corça, né? E a corça, então, é uma referência a esse lado de Deus, o lado feminino de Deus. Agora, no versículo dos Salmos, perceba que aparece corças no plural. Então aí você não pode estar falando, claro, de duas Shrinot, duas presenças divinas, Deus nos livre, seria inclusive uma idolatria, né? Uma heresia. Então o Zohar explica que aqui existe um chamado, porque a voz do Senhor faz as corças dar à luz, né? No sentido, faz elas produzirem algo, faz elas crescerem. E aí a ideia é que essa voz do Senhor chama a Shekhinah e outras criaturas da terra, tá? Porque a Shekhinah está em Malchut, é a nossa realidade mundana, e outras criaturas. Agora, quando que isso acontece? À meia-noite. Então, o Zohar ensina para nós que sempre acontece esse chamado especial à meia-noite. Vou fazer uma pausinha aqui no vídeo, deu um acesso de espirro aqui, voltando. O que acontece à meia-noite? Bom, a meia-noite ele é um ponto de virada, né? Não só do dia para a noite, mas um ponto de inflexão espiritual. Antes da meia-noite, quando vai escurecendo, a Kabbalah diz que a gente tem um período de grande julgamento. O fato de estar sumindo a luz do mundo é visto aí como negativo. E a partir da meia-noite, como agora vai começar justamente a aumentar a luz do mundo, começa um período de bondade. Então, justamente na meia-noite, nessa virada, o Zohar diz que acontecem algumas coisas. A primeira delas é que Deus, como se fosse assim, aparece mais no mundo e começa a fazer um chamado dos justos, né? E por isso que essa corça aparece aqui no Zohar gritando, e os dois sábios, o Rabi Hia e o Rabi Yossi, ficam felizes porque eles percebem que é Deus chamando a eles, né? Falando para eles acordarem. Porque o que Deus chama os justos? Para se unirem a Ele em alegria. Deus fica, digamos, feliz que está fazendo essa mudança do julgamento para a bondade. Então, se você assistiu, inclusive, os vídeos dos dias anteriores, né, de segunda e terça, é disso que nós estamos falando bastante nessa porção de Bo, como é que Deus muda esses atributos, e Deus fica alegre. E aí, essa alegria é como se Deus quisesse compartilhar com as pessoas queridas dele, que a gente chama de justos. Tá? Então, Deus chama os justos para se regozijar com ele. Na linguagem do Zohar, se regozijar no Jardim do Éden. Tá? Essa é a primeira coisa. Então, a segunda coisa que acontece é, ou ligada a essa,
como é que isso é chamado, né? Como é que Deus chama para se regozijar? Através do estudo de Torá. Já que a Torá é vista, claro, como as palavras de Deus, né, o livro que Deus deu para nós, você se regozija com Deus estudando a Torá. Então, a prática cabalística que eu falei antes da vinheta é muito comum entre os cabalistas você acordar à meia-noite, ou talvez um pouquinho antes da meia-noite, e estudar Torá. Aí tem alguns cabalistas que estudam e voltam a dormir, tem uns que já estudam e ficam a madrugada toda, até o dia raiar. Bom, e aí o Zohar conta para nós que um cabalista em especial, que era muito, digamos, rigoroso, no bom sentido, meticuloso em fazer isso, era o rei Davi. O rei Davi, a gente tem duas histórias sobre ele, contando sobre essa prática dele. Uma delas vem no tratado do Talmud, tá? Um tratado chamado Brachot, logo no comecinho, na folha 3b, e outro, o próprio rei Davi atesta sobre isso. Então, no tratado do Talmud, o Rabi Shimon HaSsid, não é o Rabi Shimon Bar Yochai, tá? O Rabi Shimon no Pio diz que o rei Davi fazia de propósito. Quando ele ia dormir, ele deixava a harpa dele, né? Ele tocava a harpa, sob a cabeça dele, na cama dele, e sempre que chegava meia-noite, lá em Israel acontece isso, um vento do norte vinha e batia na harpa, né? Tocava a harpa. Funcionava como se fosse um alarme. E aí a harpa tocava sozinha, imediatamente o rei Davi acordava, sabia que tinha chegado a meia-noite e ele ia estudar a Torá até o dia raiar. Bom, e aí, como eu falei, tem uma prova do próprio rei Davi falando isso. Se você abrir o Salmo 119, versículo 62, ele diz o seguinte: à meia-noite me levantei para te louvar pelos teus justos juízos. Esse para te louvar, o Zohar entende como, de novo, te louvar estudando Torá, né? E veja que o rei Davi fala, te louvar pelos teus juízos. Ou seja, ligado ao que eu falei, antes da meia-noite é um período de juízos. Ou seja, o rei Davi estuda a Torá para compensar, para adoçar os juízos que vieram antes da meia-noite. Percebe? Então, a segunda ideia que vem aqui é: nós estudamos a Torá depois da meia-noite para se regozijar com o Eterno, para se alegrar, que mudou a energia. Foi de julgamento para misericórdia. Esse é o tema principal. Mas uma segunda coisa que o Zohar está ensinando é que isso acaba sendo uma proteção. Então, por isso que o Zohar traz a história do Rabi Ri e o Rabi Yossi, que estavam viajando, era perigoso de noite, eles não tinham onde se hospedar, ficaram embaixo de uma árvore e, em vez de dormirem, estudaram Torá. Percebe? Acaba tendo quase que um efeito colateral o estudo da Torá ser aí uma proteção, que a gente chama na Kabbalah de segulá, né? É daí que também vem a prática da segulot. Bom, daí então que surge, como eu falei, esse costume cabalístico famosíssimo, que acho que todos os cabalistas do mundo praticamente fazem isso, né? Acordar à meia-noite para estudar, nem que seja 10, 15 minutinhos de Torá. Bom, e a ideia, então, mais importante mesmo, realmente, é a gente entender, e o Zohar está tentando ensinar isso para nós ao longo da porção de Bo, que cada momento do mundo, cada hora, tem a sua energia específica. Aqui a gente está falando de grandes momentos de virada, mas se você se aprofunda nos estudos dessas coisas, você começa a perceber que cada hora, cada minuto, cada segundo tem uma energia específica. Uma hora é de Hesed, uma hora é de Gevurah, uma hora é de Netzach, de Hod. Você pode falar de horas mais gerais, de horas mais particulares. E um cabalista que estuda isso a fundo, né, como os bons cabalistas fazem, eles sabem em cada momento qual é a hora propícia para cada tipo de coisa. Tá? E alguns atos são bons em todos os momentos, como, por exemplo, o estudo da Torá, e aí você tem atos particulares específicos para momentos específicos. Um bom dia a todos e tudo de bom.